Se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor, eu te faço de laranjinha, você todinho, e você gostou com esses versos do Wesley Safadão. A gente começa o nosso vídeo de hoje, que a gente vai falar sobre vício em tela. Na verdade, eu estava preparando uma palestra que eu vou dar amanhã numa escola e eu decidi já trazer para cá esse vídeo hoje, já para aproveitar, fazer uma reciclagem aqui. Vou falar de alguns impactos aqui desse negócio, como que geralmente é tratado mediante a ciência, mas o ponto principal eu vou deixar para o final. Tem um ponto muito grave que eu acho que a gente precisa se atentar mais do que os efeitos psicológicos. A gente vê um grande drama dentro da ciência, tipo assim, caramba, vício em tela, vício em smartphone, como é que é esse negócio? A gente pode chamar de vício, é uma adição mesmo. Cara, isso é problemático, por quê? Porque patologizar alguns hábitos comuns seria um problema. O mais próximo que a gente tem seria uma dependência comportamental em jogos, por exemplo. Mas, claro, tem todo um esquema de feedback ali que não está presente necessariamente no uso de rede social e etc. Né? Porque quando a gente fala tem vício em tela, caraca, não é necessariamente um vício em tela, né? Ninguém fica viciado em ver um outdoor, aqueles outdoor de LED, né? E ficar lá na frente assim, caralho, que nem uma mosca. Ninguém faz isso, né? Mas é um vício do smartphone e alguma coisa que surge dele. Porque se a gente for ver logo atrás, sei lá, ela jogava videogame. E dava pra ser acusado de viciado em videogame. Acho que todo mundo, depois ali que viveu a sua infância, anos 2000 mais ou menos, que teve a grande ascensão da internet, a mudança da internet de escada para DSL, né, cabeada, a 2012, talvez. Na 2012 eu já tinha... Quantos anos eu tinha? 2012, 12, 7, 19. Não é 2012. Mas 2012 que a gente tem mesmo o boom dos smartphones, né? Acho que 2008 por ali já tinha. Devia ter 11 anos. 2006, 2007 já começa a vir os smartphones, mas com uma internet razoável em 2012. E aí tem alguns estudos, cara. Eu não me lembro qual o nome, mas se tu procurar tu vai ver. Teve um boom de ansiedade e depressão nessa época. Então, sim, a gente consegue fazer um correlato entre o aumento, que não necessariamente é o uso do smartphone. Agora mesmo, também, acho que acreditaria que a gente poderia fazer também um estudo correlato parecido com a ascensão da inteligência artificial num boom de depressão e ansiedade também. Por quê? Porque toda vez que a gente tem uma mudança de paradigma, de tecnologia, acaba acaba afetando diretamente a psique das pessoas, né? Essa psique coletiva, de algum modo. Então, não diria que é exatamente do smartphone, porque, claro, até aquilo gerar uma certa adaptação, eu acho que ainda tem essa adaptação, acho que o problema, a depressão e a ansiedade são adaptações disfuncionais mediante uma nova tecnologia. Algumas pessoas se adaptam super bem. Tanto que é isso. Por que a gente não pode chamar necessariamente de vício em tela ou demonizar? Por quê? Porque tem muita gente que usa todos os dias. Eu uso todo dia e, cara, sei lá, na verdade eu tenho até aversão muitas vezes ali ao celular, exceto para jogar xadrez. Xadrez me pega. Mas eu tenho uma certa aversão ali para, sei lá, Instagram, rede social, etc. Mas o mais que é meu trabalho, eu tô aqui gravando vídeo, etc. Não vai, né? E claro, vai ter alguns outros, vai ter jogo, o pessoal que foi jogando, sei lá, tigrinho, vai ter rede social, vai ter pornografia, vai ter algumas coisas que são o verdadeiro alvo do vício e não necessariamente o smartphone. Beleza. Então, o que a gente vê na sequência disso? A gente vê impactos psicológicos e emocionais, né? Claro, o sujeito que começa a ter um uso problemático da tela, do smartphone, né, da televisão, sei lá, do computador, começa a ter sono ruim, começa a ter sintomas depressivos, um humor ali irritadiço, eventualmente, ou mais distímico, mais baixo astral, digamos assim, né? Uma ansiedade, aquele medo de perder, né? Uma oportunidade, fear of missing out, aquele FOMO. Nossa, eu preciso ficar de olho aqui, porque se vai que eu perca uma mensagem no grupo ou na rede social, perca uma postagem. E bagunça, né? Isso começa a trazer, isso começa a virar um funcionamento doentio. Além do mais, a gente pode perceber que às vezes tem um efeito anestésico na própria psique. Por quê? Porque o sujeito que está com o celular, ele não vive o tédio, ele não vive o silêncio. E quando não se vive o tédio e o silêncio, tu não consegue processar muitas vezes emoções, né? Por exemplo, tu tive uma situação ruim, não consegui lidar, eu pego o celular, vou me interter com Reels, Shorts, sei lá. E aí eu não consigo elaborar. E quando eu vou dormir, que eu sou obrigado a ficar em silêncio, eu não consigo dormir.
E aí, assim, com sono ruim, já começa a ferrar mais, já começa a ficar mais maluco. E claro, né, o celular, o smartphone, ele acaba virando um refúgio digital no final das contas, né? Para não ter que observar para o próprio humor, para não ter que... É um mecanismo de defesa que não funciona muito bem. Tu sentar, ficar no tédio, vão ter mecanismos de defesa que vão ser muito mais funcionais, né? Eu vou expressar isso, de repente, numa música, né? Quantos discos Wesley Safadão, quantas vezes ele escreveu essas músicas a partir de... Imagina se ele tivesse ficado no celular, não teria escrito essas belas obras de artes que eu narro sempre aqui no início dos vídeos, né? Depois, a gente vai ter o problema, só vou controlar o nosso tempo aqui, 5 minutos de vídeo já. Legal. Se tu já está até aqui, está curtindo, já te inscreve no canal, comenta e curte. Importante mesmo, tá bom? Meio mendigo, né? Sempre pedindo esse negócio, mas tem que pedir, fazer o quê? Tem que fazer um call to action aqui para vocês, senão vocês não fazem. Faz isso, pelo amor de Deus, tá? Depois a gente vai ter um outro estudo massa. Qual é? Dos impactos cognitivos e cerebrais. Teve um estudo que foi analisar a questão da memória, que percebeu que é o seguinte, que pessoas que registram tudo... Eu conversava isso com a Alana esses tempos, minha mulher, sobre a gente lembrar do casamento e etc. Por aquela coisa, ter registros fotográficos, a gente não lembra muito bem da nossa memória. E tem um estudo que fez justamente isso, que quem registra tudo com fotos lembra menos do momento vivido. Porque eles analisaram, se eu não me engano, uma superativação do córtex pré-frontal na função disso. Porque tu não está vivendo aquele momento, está mais preocupado na atividade de registrar, né, de algum modo, ou às vezes porque tu sabe que tem um registro daquilo, tu não recruta, tu não volta a tua atenção de modo a viver ali aquele momento. Tu te permite viajar, não, depois tem uma fotinho, né, depois vai ter uma outra coisa. Outra coisa legal, uma outra pesquisa que eles fizeram a leitura, ler no smartphone, ler ali no celular, ele também é menos eficiente, por quê? Porque tu fica meio que num estado de supertensão. Aí sim eles pegaram o córtex pré-frontal, que eles analisaram até o número de suspiros que a pessoa faz, porque tu suspira quando tu tá mais relaxado, né? E aí tu tá mais meio que hiperativado, o córtex pré-frontal ele tá maluco, e quando tá no papel tu consegue te concentrar melhor. Acho que eu não me engano, tem alguns outros estudos que mostram até que a velocidade de leitura no papel é maior. E é isso, né? Tu tem ali uma fragmentação da tua atenção, tu tem feeds infinitos, tu vai ter estímulos infinitos que vão acabar dificultando, né? Que vai acabar dificultar essa questão de foco a longo prazo, de eu conseguir sustentar isso a longo prazo. Vocês vão dizer, é vício em celular ou é só TDAH? Não, isso não é TDAH, é só vício em celular. Principalmente para criança, cara. Você tem alguns que mexem, porque tem a poda neural, que é quando o cérebro da criança está super 3, 5 e 7 anos, né? Tem algumas podas neurais, que é quando a criança está com o cérebro super plástico, né? Ele consegue aprender línguas muito rápido, etc. A criança tem isso. E aí tu entrega o celular ali, tu acaba gerando um problema. Por quê? Porque ela não está experimentando coisas novas de algum modo. E aqui daqui a pouco eu vou chegar no impacto filosófico disso, né? Mais importante de tudo, meio que até de algum modo espiritual. E claro, tem um afinamento ali na zona cortical, né? Principalmente na amígdala também, na zona de recompensa, acaba meio que estando bagunçado. Cara, eu tenho meio que uma dificuldade com jogos de azar, por exemplo. Eu fui muito do jogo, né? Eu era muito de tela, etc. Eu acredito que tem uma relação. Né? Tem uma relação essas coisas aqui. Falando na primeira pessoa, né? Talvez também tenha. Se tem, comenta aqui embaixo. Então, assim, claro, é uma ferramenta que nos ajuda muito, que nem a inteligência artificial hoje. Mas pode gerar essas disfunções adaptativas, certo? E aí, claro, a gente vai ver, né, pessoas, aquela coisa do social, de não olhar mais no olho, de não sentar mais, ter a presença, perder tempo com o outro. Fica aquelas coisas, nós estamos juntos, mas estamos separados, aquele jantar silencioso, aquelas amizades mantidas só pela presença digital, sem o olho no olho, sem a presença, sem o encontro, sem aquele diálogo, ou pessoas que às vezes gastam todo um diálogo em WhatsApp na hora de olhar o olho no olho, não conseguem conversar, contatinhos, né? Vocês, sei lá, saem para namorar, diminui essa empatia presencial, alimenta a solidão e enfraquece a vida de virtude no final das contas, né? Porque tu não consegue controlar aquilo, não consegue ser uma pessoa temperada e forte. Mas o que eu acho que é mais grave, cara, que acaba empobrecendo a vida moral, inclusive, do sujeito, é o quê?
Porque pelo smartphone a gente vive muitas coisas, né? A gente pode viver prazer sexual com a pornografia, a gente pode trabalhar, a gente pode viver nossas amizades, a gente pode registrar momentos bonitos com fotos, né? A gente pode escrever, a gente pode se entreter, ver como é que está a vida dos outros, enfim, N coisas. São múltiplas experiências que são em si, relacionamento, trabalho, sexo, tudo são coisas que em si, concorda comigo, se é uma pessoa adulta, são muito diferentes, né? Só que olha que legal, quando tu pega o celular, todas elas têm a mesma experiência. Entende? É tudo com o celular na mão. E por causa disso, a nossa experiência, a nossa inteligência funciona assim, né? Como as nossas experiências começam a se distinguir uma da outra, que a gente consegue criar conceitos. E aí por isso que às vezes fica tudo misturado. As pessoas não conseguem separar muito bem trabalho, de relacionamento, de amizade, meio que é tudo meio misturado, e aí não consegue hierarquizar, criar uma rotina, criar uma ordem na coisa, e se bagunça. Guarda essa frase assim, ó. Quem não domina a arte de distinguir as experiências, não domina a arte de distinguir os conceitos. Então tu não consegue pensar sobre o que as coisas são, tu não consegue pensar sobre como as coisas, o quid, né? O que é aquilo, o que é um relacionamento, tu não consegue conceitualizar essas coisas. Por quê? Porque as tuas experiências elas são poucos distintas uma das outras. Tudo passa pelo crivo do celular, tudo passa por aquele negócio. Essa postura, né? Tô aqui mexendo aqui no celular, pipipi, popopó, né? Eu só mudo uma mão no celular, outra no periquito e tal, sei lá, né? E assim vai, ou assim, tô deitado, etc. Bagunça. Então, isso aqui é tudo que é um... Tipo assim, cara, puxa, se tu tá percebendo que a coisa tá meio disfuncional, tá meio desadaptativo, te afasta um pouco. Por quê? Porque o teu cérebro ele precisa de tempo para poder se adaptar. Diminui. Não quer dizer que talvez, puta, não vou poder mexer no celular. Não, mas diminui. Tu vai te adaptar, tu vai entrar. O cérebro ele é plástico, tu vai conseguir. Diminui o uso. Olha ali, tempo de uso. Quanto é que tá? Sei lá, eu, Diego, trabalho com o celular, Instagram, produzo conteúdo, etc. Vai estar uma média semanal de 3 horas, mais ou menos. Usa isso como crivo. Pega lá, tempo de uso. Tá mais de 3 horas por dia? A média? Cara, sinal de alerta, né? A não ser que tu trabalhe, realmente. Mas se tu não trabalha no celular, 3 horas é muita coisa, né? 3 horas tu, tipo assim... Acho que em 12 horas tu termina um livro de leitura. Caraca, quanta coisa tu poderia, né? Substancial, né? Parar de se alimentar de fast food aqui. Porque é tudo muito rápido também, né? No celular a gente perde essa dimensão do tempo. Tudo fica muito rápido. E as coisas que valem a pena exigem tempo. Então dificilmente tu consegue alguma coisa que vale a pena aí. Né? Talvez o celular tenha te conduzido para uma outra situação que tu teve que gastar tempo e beleza, deu certo. Mas unicamente dali, poucas coisas valem a pena, né? Reels, shorts, tá só curiosidade, só pílulas, né? Tá bom? Te inscreve no canal, curte esse vídeo. É isso por hoje, tá bom? Espero que a palestra seja boa amanhã. Amanhã eu conto para vocês. Fiquem com Deus, não façam nada que eu não faria. Até a próxima e tchau, tchau. Até amanhã.